Fala pessoal, beleza? Quer saber qual o crime aquela mulher que levou o tio já morto na agência bancária para assinar um empréstimo praticou? Eu vou falar sobre isso com você aqui hoje e no finalzinho você vai ter uma surpresa sobre o que eu acho a respeito disso. Tenho certeza que você não pensou a respeito do que eu vou falar. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, dá um like no vídeo e em outros vídeos que você gostar também, compartilha com os amigos e eu quero te convidar a ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeos novos, falamos sobre os temas mais atuais e você vai ser notificado quando tiver vídeos novos no nosso canal, beleza? Um morto muito louco. Foi esse o termo que usaram muito nas redes sociais essa semana para falar de um caso inusitado que aconteceu aqui no Brasil. O fato circulou o mundo inteiro porque de fato é estarrecedor o que aconteceu. Vocês já devem ter visto que uma mulher teria levado o seu tio já morto a uma agência bancária para assinar o saque de um empréstimo que ela já tinha feito anteriormente, segundo consta da investigação. A questão que pende a respeito disso é se ele já estava morto no momento em que ela entrou na agência ou se fatalmente, quando já estava na agência bancária, ele acabou falecendo e ela não teria notado. E eu quero comentar um pouco com você a respeito dos possíveis crimes que ela poderia ter praticado. Segundo consta, ela foi presa em flagrante delito pelo crime de furto qualificado pela fraude, furto mediante fraude e concurso material com crime do artigo 212 do Código Penal, que é o crime de vilipêndio de cadáver. Então ela foi presa por furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Chegando na audiência de custódia, como você sabe, quando a pessoa é presa em flagrante, ela tem que, dentro de 24 horas, ser submetida a uma audiência na presença de um magistrado, um membro do Ministério Público e também um defensor. Ali se constatará a legalidade da prisão, ou seja, será verificado ali se realmente ela não foi torturada, coagida, se ela não teve seus direitos fundamentais desrespeitados. Naquela ocasião, a juíza que presidiu, ela poderia ter relaxado a prisão em flagrante, ou concedido liberdade provisória mediante fiança, ou então simplesmente concedido liberdade provisória, sem cobrança nenhuma de fiança. E a segunda opção seria ter convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. E foi isso que aconteceu. A juíza não soltou a acusada. A juíza converteu a prisão em flagrante porque entendeu que o caso tinha uma gravidade e colocava em risco a ordem pública. Ela foi extremamente ardilosa ao levar o tio, em tese, já morto, para persuadir as pessoas que estavam ali trabalhando na agência bancária, os bancários, para imaginar que ele simplesmente estivesse passando mal, com poucas condições de fazer a assinatura, mas na verdade não era nada disso. As imagens são fortes, as imagens são até chocantes, porque nós vemos ali uma pessoa já visivelmente morta, com a mandíbula já caída, com os olhos sem reação, né, o pescoço caindo. Então estava ali bem latente, funcionários desconfiaram e chamaram o SAMU e posteriormente a polícia. A pergunta é, qual crime ela praticou? E nós vamos falar sobre as duas possibilidades. Eu vou ler com vocês aqui o que fala o artigo 155 do Código Penal, que trata a respeito do crime de furto. Lembrando que, como eu já disse, ela foi autuada em flagrante pela autoridade policial por furto qualificado pela fraude, furto mediante fraude. Vamos lá. Diz o seguinte: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos já para a qualificadora, né? Furto qualificado, está no parágrafo 4º, inciso 2º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude. É exatamente o caso no qual ela foi autuada. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalado de destreza. No caso aqui, ela entraria na fraude, né? Porque entende-se que ela teria ido com o dolo de subtrair o numerário. Agora veja bem, o furto, ele é um crime que presume-se um dolo antecedente. A subtração pode ser de objetos, né? O objeto tem a inversão da posse, a vítima
tem a posse cerceada, a inversão da posse em favor do agente criminoso. A fraude deve ser algo que dá uma aparência que leve a pessoa que está na detenção do bem a não perceber que está sendo vítima da subtração. E isso não precisa ser somente com objetos. Tanto que mais adiante será claro no artigo dizendo que, por exemplo, outros elementos que têm valor econômico, água, então, por exemplo, quando fazem um gato, né? Um gato de força, um gato de água, um gato de sinal de internet, tudo isso daí também é furto. Então, se você fizer uma ligação clandestina para o fornecimento de água na sua casa, é crime de furto. Sim. Porém, nós vamos ler agora o que fala o artigo 171 do Código Penal, artigo 171, que fala do estelionato. Veja bem o que diz o artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita e em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis, que obviamente não é mais a moeda atual. Agora veja, se a intenção é obter vantagem devida mediante fraude, um ato ardil, um movimento ardil, algo que venha persuadir, induzir a vítima em erro, isso presume dolo antecedente. O que significa isso? A pessoa também tem intenção, desde o início dos atos executórios, a praticar o crime, que é o quê? Obter a vantagem devida mediante um desses comportamentos. Agora veja, se você vai falar, Oscar, mas no furto qualificado pela fraude também há dolo antecedente. É verdade, tem mesmo. Agora veja, você lembra do iter criminis? Lembra? O iter criminis, ele é o caminho do crime. Começa lá na cogitação, atos preparatórios e, finalmente, os atos executórios. E só a partir dos atos executórios que poderá ser o agente criminoso punido, seja na forma consumada ou tentada, não importa. Se ele não começar a executar o crime, a cogitação simplesmente não é crime. Nesse caso, nós temos que, segundo consta, ela teria feito, em nome do seu tio, um empréstimo, por telefone, ou por internet, ou por aplicativo, não importa. E quando se tornou necessária a presença dele para assinar o saque dos R$17 mil, ela o levou para lá. Muito embora algumas testemunhas já tenham sido ouvidas, inclusive o motorista do aplicativo, dizendo que ele estava vivo ainda no trajeto, há também imagens ali que mostram que a intenção dela era realmente fazer com que ele, nos últimos minutos de vida, assinasse aquele documento. Por quê? Porque existe uma filmagem dela com ele numa cafeteria e o pescoço dele, a cabeça já não estava ficando rígida. Já mostrava ali que não tinha reações típicas de uma pessoa que está ainda viva, respirando, com sinais vitais na sua normalidade. Entende? Então, quando ela entra na agência bancária, pela perícia constatou-se que ele tinha falecido há pelo menos 2 horas, porque as marcas na pele já denotavam que tinha pelo menos 2 horas de falecimento. Como que a perícia constata isso? Isso é um assunto de medicina legal, mas é muito interessante que você estude, especialmente na matéria chamada tanatologia, que estudam as questões referentes à pele, à digital, quais marcas começam a surgir no corpo, no cadáver e depois de quanto tempo. Então, pelas manchas que ele apresentava no corpo, segundo a perícia, ele já tinha falecido há pelo menos 2 horas. E a pergunta que eu faço para você, se ela fez o empréstimo fora da agência e somente depois, quando se mostrou necessária a presença do tio Paulo, né, como ficou conhecido, tio Paulo, que ela falava bastante, ir na agência para assinar, ela, desculpa a expressão, meteu o louco. Vamos lá e vai que cola. Foi isso que ela fez. Na imagem, sem fazer um juízo de antecipação, que eu não quero fazer isso, mas é bem visível, a imagem é muito nítida, de que as próprias funcionárias ficaram constrangidas com a situação. Ela pegava a mão dele e tentava pegar com a caneta e a mão soltava. Então, ali, sinceramente, não é possível imaginar que ela não tivesse conhecimento de que ele estava morto. Como eu disse, a perícia constatou que ele estava lá há pelo menos 2 horas falecido por conta das manchas no corpo. E em 2 horas, até pelo batimento cardíaco já ter cessado, já começa inclusive a temperatura a cair, ele já provavelmente estivesse gelado. Eu entendo que seja assim, com todo respeito ao delegado de polícia que autuou
em flagrante por furto mediante fraude, mas eu entendo que seja o caso de estelionato. Oscar, o que muda? Muda bastante coisa. Muda bastante coisa porque o furto mediante fraude é um crime no qual não precisa de representação da vítima. Não é uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Simplesmente o Ministério Público vai lá, oferece uma denúncia e começa um processo criminal. No estelionato, é necessário que o ofendido faça a representação dentro de 6 meses contado do conhecimento da autoria, sob pena de decadência. Então perceba que o estelionato acabará beneficiando ela, é verdade. Por outro lado, o vilipêndio de cadáver não depende de representação. Por motivos óbvios, inclusive, né? Não há quem represente. Então veja bem, o artigo 212 vai falar sobre o crime de vilipendiar cadáver, que é colocar uma pessoa já morta, e já não é uma pessoa, a gente fala pessoa, mas legalmente falando, a personalidade se encerra com a morte. Então, quando a pessoa morre, ela deixa de ser juridicamente uma pessoa. Mas o cadáver, os restos mortais da pessoa, é protegido por lei. Afinal de contas, é a memória da pessoa ali. Ali é o corpo no qual a pessoa, a sua essência, habitou aqui na Terra. Então, o direito penal, ele protege sim a preservação do cadáver. Então, todo e qualquer ato praticado contra o cadáver, com a pessoa já visivelmente morta, que não sejam aqueles autorizados por lei depois do falecimento, ou seja, do cadáver seja submetido à perícia, seja pelo IML ou seja por qualquer outro médico autorizado, ou para os procedimentos legais para o funeral e sepultamento. Fora isso, vilipêndio de cadáver. Então, para concluir, entendo que foi um crime de estelionato. Me parece que desde o começo ela teve ali um esquema para pegar esse dinheiro e acabou ali saindo do controle dela. Um concurso material com vilipêndio de cadáver, ou seja, as penas serão somadas. Beleza? Fica ligado. Por favor, nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Se inscreva, dá um like. Eu peço, por favor, dá um like se você gostou do vídeo, que o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo, ele vai entregar para o maior número de pessoas e vai ajudar o nosso canal a crescer. Estou muito feliz, essa semana nós tivemos quase 200 novos inscritos, até onde eu vi. Então está crescendo, quero que você compartilhe esse conteúdo e ative o sininho das notificações, beleza? Se inscreva, compartilha, dá um like e ativa o sininho. Valeu!